é um tema que é super prático no dia a dia. Ele é um tema que, do ponto de vista profissional, é muito útil. Eu conheço muitos advogados que têm conquistado um espaço muito interessante na vida profissional por meio de planejamento sucessório, blindagem patrimonial. E o que eu percebo é que é um tema que é muito difícil. É um dos temas que, se a gente for parar para pensar, é um dos mais difíceis que a gente tem do dia a dia, ao mesmo tempo em que é um dos mais úteis também e que tem maior demanda. E por que é um dos mais difíceis? Para a gente discutir planejamento sucessório e blindagem patrimonial, a gente tem que conhecer minimamente bem direito empresarial, tem que conhecer minimamente bem ter os fundamentos de família e sucessões e tem que conhecer e ter pelo menos os fundamentos de direito tributário. Então, são três temáticas que são super complexas, que não são simples, que se interligam a todo momento, que conversam a todo momento. Aí você pode perguntar, e como que eu comecei a trabalhar com isso? Hoje eu faço bastante isso também, é uma das coisas que, da parte consultiva no meu escritório, que eu mais faço. Como que eu entrei nisso? Eu entrei porque veio a primeira demanda, e aí eu vi e falei assim, não sei nada de direito de família, tributário, tão pouco, mas societário eu sabia. Então decidi, com base nisso, estudar. E aí eu fui entender o mínimo de direito de família e sucessões, o mínimo necessário, tributário eu fui um pouquinho mais além, para conseguir fazer isso de forma adequada. O objetivo hoje, então, vai ser passar para vocês quais seriam os fundamentos, a base para envolvendo uma estrutura de planejamento sucessório e blindagem patrimonial. E por que isso é tão relevante? Por que isso é tão importante? Que muitas pessoas vão lá, olham uma situação e falam, nossa, isso daqui eu resolvo fácil, vou fazer uma holding. Porque holding agora pareceu que virou tara, né? Eu quero uma holding. Todo mundo quer uma holding na sua vida. E nem sabe o que é isso. Mas aí, quero uma holding. Aí você vai ver o patrimônio da pessoa e você fala, mas você não precisa disso. É você querer matar com um canhão a formiga. Então, planejamento sucessório e blindagem patrimonial depende sempre de algumas variáveis. A primeira variável importante que depende é a gente olhar para o patrimônio da pessoa. O que tem de patrimônio? E qual é a composição desse patrimônio? Você tem um patrimônio que ele é bastante imobilizado com bens imóveis, o tratamento vai ser distinto se eu tiver um patrimônio que ele é composto principalmente por ativos financeiros. Também um patrimônio de uma família de R$1,5 milhão de reais. Você pode falar, nossa, é muito dinheiro. Não é tanto dinheiro assim, que se você for ver que a família tem uma casa, um carro e eventualmente um imóvel de veraneio e as aplicações financeiras que conquistou no decorrer da vida, a família provavelmente vai acabar tendo um patrimônio aproximado a 1 milhão, 1,5 milhão. Então, planejamento patrimonial não é algo que é só para rico, para milionário. É algo que também, para famílias com patrimônio não tão vultuoso, pode funcionar muito bem. Também a gente vai ter que olhar para a estrutura familiar. Como assim estrutura familiar? Eu acho que um bom exemplo para a gente ver, acho que um dos melhores exemplos para a gente ver isso, é o que todo mundo está vivenciando e acompanhando minimamente, que é do Gugu. Do Gugu Liberato, que faleceu quando foi lá ajeitar o ar-condicionado, para você ver como a vida ela prega peças, né? E aí agora tá a tia que é inventariante, brigando com as filhas dele, que querem colocar um advogado e não conseguem, com a ex-esposa, com o amante ou o namorado, e sabe-se lá o que mais vai aparecer nisso. Então, virou uma salada russa. Você não sabe para que lado vai. Então, pensem que numa estrutura como a do Gugu, familiar como a do Gugu, seria diferente o planejamento de uma família mais, vamos colocar assim, contida. Vamos colocar dessa forma, no sentido de não tantas ramificações. Da mesma forma que vira e mexe, eu acabo recebendo no meu escritório famílias que veem o patriarca ou a matriarca já com maior idade, que colocam que tem como escopo do planejamento patrimonial, do planejamento sucessório,
retirar da linha sucessória ou reduzir ao máximo o patrimônio que vai ser alcançado por um eventual filho ou uma filha fora do núcleo familiar. Vejam que aqui eu não estou necessariamente, jamais faria isso, julgando a motivação de um cliente. Eu, Pedro, pessoalmente, jamais faria uma coisa dessas. Filho, para mim, é filho. Ponto final. Pouco importa se é da estrutura familiar ou não, mas a gente não está aqui para julgar. Então, vejam que quando eu tenho esse escopo, ou esse direcionamento, muda também o que eu vou fazer, ou o que eu vou deixar de fazer. De igual forma que muda tudo. Se eu for lá e eu tiver uma estrutura patrimonial que eu tenho empresas, cotas, ações, muda bastante também. Então, para cada família, para cada patrimônio, para cada composição, eu tenho uma solução. Então, se vocês forem lá e falarem assim, não, eu vou hoje no curso aprender a receita do planejamento patrimonial, infelizmente não vai ser possível, porque eu não consigo ter uma receita, uma regra que você vai usar para toda e qualquer situação. O máximo que eu consigo ter é minimamente um direcionamento. Pontos de atenção que você vai ter que olhar para saber, opa, para cá eu tenho que fazer isso, para cá eu tenho que fazer aquilo, para cá eu tenho que fazer aquilo outro, e olhar premissas de trabalho. Então, tudo isso que a gente acaba pensando influencia o que vai envolver um planejamento sucessório e a blindagem patrimonial. E por que blindagem patrimonial como se fosse uma outra coisa? Porque às vezes vem gente até nós que tem o único escopo e a única premissa de não querer necessariamente evitar o inventário e passar o patrimônio para frente, mas tem credores, vários credores, que têm como objetivo evitar que se alcance o patrimônio. Então, o devedor ele não quer que o patrimônio dele seja afetado, então ele vem e fala, eu quero ter uma blindagem patrimonial. E aí a gente sempre começa. Não existe blindagem 100%. Existem formas de dificultar acesso ao credor. De novo, a gente não está aqui analisando a ética envolvida na conduta, de querer blindar patrimônio, mas sim tentando oferecer e mostrar caminhos para que o desejo de um cliente seja alcançado. Então, a nossa conversa aqui vai ter uma etapa bastante prática, vai ter uma etapa bastante reflexiva de entender premissas e base, e uma etapa prática, que a gente tentar validar isso com alguns cenários um pouco mais simples, que é o que é justamente o que o nosso tempo permite. Mas não tem regra clara, não tem fórmula mágica, não tem nada. E tem uma coisa até que é curiosa, até meio macabro, já tive algumas vezes que veio um cliente até mim, que queria um planejamento sucessório e patrimonial, aí eu não sei nem se é engraçado ou se é curioso ou se é macabro, acho que é um pouco de cada coisa. Eu enviei a proposta para ele e aí voltou precisando de um inventário, porque foi tarde demais. Foi tarde demais. A pessoa foi procurar muito tarde. E aí você vai falar assim, fiquei triste, mais ou menos, porque os honorários de inventário são muito maiores e muito mais vultuosos do que se costuma cobrar no planejamento sucessório. E por que eu estou colocando isso para vocês dessa forma? Porque eu acho que uma parte de um curso prático, que é o que se pretende aqui, é ensinar para quem é já advogado ou então para quem vai ser um dia advogado e queira conhecer isso, ensinar como vender também. Porque acho que o mais difícil que a gente tem no dia a dia de um advogado é saber vender e saber precificar. Então, mostrar algumas premissas de como que você vende esse tipo de serviço. Não é ficar aqui falando, nossa, vai virar vendedor de livro, vendedor de carro, ficar sentindo o saco das pessoas. Não, até porque não é uma temática que tem muito apelo popular. Você chegar, por exemplo, no seu almoço de domingo com a família, um dia vai voltar a ter, acho que até setembro a gente volta a ter almoço de família no domingo, você chega lá para o seu tio, que já está meio mal de saúde, diabético, que queria ficar saindo na rua enquanto estava com coronavírus e esse tipo de coisa, e aí foi lá e pegou uma gripezinha, você virar para ele e falar assim, então, tio, um dia morre, melhor fazer o planejamento sucessório agora. Não é um assunto muito popular para você sair vendendo, mas tem assuntos que você consegue, a depender das circunstâncias da vida do país, conseguir direcionar. Exemplo ótimo. A gente tem na LESP, hoje, circulando um projeto aqui em São Paulo para ter um acréscimo do ITCMD, que é Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação, de 4% para 8%. Dobrar. E é um imposto que
terá em hipótese de herança, que a depender do cenário de estrutura de planejamento sucessório, planejamento patrimonial, eu posso não ter em um planejamento sucessório, em um planejamento patrimonial. Por que posso não ter? Porque às vezes não vai dar para fugir, às vezes não vai ser a melhor solução. Pagar imposto, isso é algo importante de a gente começar a entrar em cada uma das temáticas, é algo muito importante. Que quem paga imposto, ele libera a alma. Você pode ver, se você não sonega, vamos colocar entre aspas, você está sempre feliz. Está sempre feliz. Ah, você pagou imposto, pagou muito imposto, você vai falar, imposto é roubo, não importa a sua opinião. Você está livre. Você liberou a alma. Você não é um devedor. Você não é um devedor. E a última premissa também para levar em consideração, que a gente tem que levar sempre em mente, é que às vezes quando a gente vai fazer uma estrutura de planejamento patrimonial, a gente tem que levar em consideração a cultura familiar. Eu acho que essa é uma boa forma de colocar. E o que seria essa cultura familiar? Se eu tenho uma família, por exemplo, de origem portuguesa, e eu falo de com experiência própria, é muito mais difícil você convencer as pessoas mais idosas da família que eventualmente elas não vão ter mais nenhum patrimônio no nome delas. Porque tem aquela coisa materialista tão arraigada, que você tirar patrimônio dessas pessoas é muito difícil. As pessoas sofrem com isso. Sofrem. Pense na família de vocês, sempre tem alguém assim, muito materialista, que não consegue às vezes entender que ter uma cota de uma empresa no seu nome é equivalente a você ter a casa, o apartamento, o imóvel. Então, é algo que também tem todo um processo de convencimento da família que tem que ter um mínimo de sensibilidade. Nesse sentido, para vocês terem noção, eu soltei essa semana passada, uma proposta que era justamente um planejamento patrimonial lá no meu escritório, que não voltou ainda a resposta, já fiz um follow-up com o cliente, que na verdade é o neto da família, e ele falando o seguinte, não, Ramuno, o que está acontecendo é que a minha avó, ela no início estava super à vontade, só que agora ela está tendo dúvidas de ficar sem nenhum tipo de bem, de eventualmente quererem enganá-la com isso, dentro da própria família. Então vejam como não é algo tão simples assim de se lidar, e tem que saber muito bem como colocar as coisas, porque advogado não é abutre. Advogado, ele está lá para praticar justiça dentro das premissas do direcionamento que o seu cliente traz. Diante disso, premissas para a nossa conversa. A gente vai passar em um primeiro momento pelas 3 bases de análise. Em um segundo momento, a gente vai conversar sobre algumas estruturas possíveis de planejamento patrimonial e planejamento sucessório, que também vão servir para algo que a gente chama de blindagem patrimonial. Vou conversar um pouco sobre isso com vocês. E, em hipótese alguma, eu quero que vocês tenham em mente uma visão não ética, uma visão com o intuito de, vamos colocar assim, perpassar limites morais. Porém, eu não vou abordar isso. Então, às vezes, eu vou colocar uma situação que a pessoa ela quer evitar que parte do patrimônio, além do legalmente previsto, vá para um determinado membro da família. Como que a gente pode fazer isso? Vejam que eu não estou falando que isso é bom, não estou falando que isso é ruim, não estou falando que eu concordo. Mas a gente tem que partir de premissas e dessas premissas a gente trabalha em cima delas. Sempre vai ser essa a nossa conduta durante esse nosso bate-papo.